O vídeo de hoje é para você que já vende cookies e quer faturar ainda mais com as suas vendas. Se você quer atender mais clientes ou ter mais encomendas, ou então se você quiser produzir cookies para eventos como aniversários, ou então até a Páscoa, que é uma época do ano que a gente vende bastante, ou então se você quiser produzir cookies para vender no comércio local, por exemplo, em uma cafeteria ou em um shopping. Então, eu tenho certeza que as dicas que eu vou dar nesse vídeo vão te ajudar muito. Oi, eu sou a Mônica Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Todas as quinta-feiras, às 8 horas da noite, eu tenho lá no meu Instagram uma live, a Quintas com Amor. Na última quinta-feira, choveu muito forte aqui na minha cidade e caiu a força, impedindo com que eu continuasse a live lá no Instagram. Por conta disso, eu decidi gravar todo o conteúdo que eu iria passar ali na live em um vídeo e trazer ele aqui para vocês no YouTube. Vamos começar? Se você nunca recebeu uma encomenda grande, eu vou te contar uma coisa que provavelmente vai acontecer e você ainda não sabe. Assim que você receber a sua primeira encomenda grande, você vai ficar muito feliz, super animada, vai ficar pulando, comemorando, vai ficar pensando, nossa, agora sim eu vou vender bastante, agora eu vou começar a lucrar bastante com os cookies. Mas sabe o que vai acontecer? De verdade? Eu vou te contar porque isso já aconteceu comigo, acontece com muita gente e provavelmente pode acontecer com você também. Você vai ficar super animada, então vai começar a preparar aí a sua massa de cookies. Você vai separar os ingredientes, vai fazer a massa, vai pesar e embalar a massa, vai levar na geladeira, você vai assar os cookies no outro dia, vai colocar na grade de resfriamento e embalar esses seus cookies. Mas sabe o que vai acontecer? De verdade, você vai fazer tudo certo e no final vai dar tudo errado. Se você já passou por isso e sabe do que eu estou falando, comenta aqui embaixo. Você já recebeu uma encomenda tão grande que quando você começou a produzir, você teve que ficar 20 horas direto trabalhando? Ou então você recebeu uma encomenda grande e você percebeu que você esqueceu de colocar algum ingrediente, ou pior, você trocou os ingredientes na sua receita? Você já começou a produzir e percebeu que na sua cozinha não tinha espaço para uma encomenda tão grande, para produzir uma encomenda tão grande? Ou então você começou a fazer os cookies, ficaram perfeitos, e no outro dia você foi assar. A primeira fornada ficou divina, perfeita, mas a segunda fornada de outro sabor de cookie ficou horrível, todos achatados e se espalharam pela assadeira. Então agora eu vou falar para vocês como fazer tudo certo e dar certo. Eu vou falar para vocês sobre o meu método de produzir cookies. Eu vou explicar algumas técnicas que são importantes no meu método. Eu vou dar exemplos e mostrar como ela funciona e por que ela funciona. As técnicas são o mise en place, como fracionar ou multiplicar uma receita de cookies, como congelar os cookies e como descansar a massa de cookies. O mise en place é uma técnica para a organização de produção de alimentos. Ele vai te ajudar a nunca esquecer de colocar um ingrediente ou então de pular uma etapa importante na produção. A segunda técnica é um cálculo de como fracionar ou multiplicar sua receita. Ela serve para quando você quer produzir, por exemplo, 5 cookies ou então 300 cookies. Uma receita de cookies normalmente faz entre 18 e 22 cookies. E o cálculo serve para você não desperdiçar. Eu recomendo que você utilize uma planilha, igual tem no meu curso A Arte dos Cookies Divinos, para você não errar nos cálculos. Os cálculos são um pouquinho difíceis, então tem chance sim de você errar ali na hora de calcular. E se você errar o cálculo, você erra a receita ou então você produz uma quantidade errada do que você precisa. E usando a planilha é muito fácil. Você seleciona a receita que você quer e a quantidade de cookies que você quer fazer. Então já aparece ali uma lista com a quantidade correta de cada ingrediente que você vai utilizar na sua receita. O congelamento da massa e deixar ela descansando na geladeira são vantagens que vão te ajudar a ter uma produção grande, mesmo com pouco espaço e sem funcionários.
Isso sem falar do sabor maravilhoso que vão ficar nos seus cookies por terem ficado algumas horas descansando ali na geladeira. Na prática você vai conseguir entender melhor. Por isso eu vou dar alguns exemplos de situações reais que podem acontecer com você ainda nesse vídeo. É importante que vocês conheçam essas 4 técnicas. E agora eu vou te mostrar como utilizar essas técnicas em situações diferentes. Esse conteúdo é muito importante se você pretende atender uma grande demanda de cookies. O cliente pediu 100 cookies, sendo 20 de cada sabor. Utilize a planilha de cálculos. Assim você seleciona a receita e a quantidade de 20 cookies por receita. Então essa planilha, ela vai te dizer a quantidade exata de cada ingrediente que você deve utilizar na sua receita para que você consiga produzir exatamente 20 cookies por receita. Assim você consegue atender a demanda do seu cliente sem desperdiçar ingrediente e sem ficar sobrando cookies. E então você utiliza todo o mise en place para continuar sua produção dos cookies, né? Você separa os ingredientes, pesa, prepara a massa, armazena na geladeira por 24 horas, você prepara as embalagens, depois você assa os cookies, embala e entrega para o seu cliente. Você vai produzir 200 cookies para um aniversário na semana que vem. Você até consegue produzir 200 cookies em um dia, mas não mais do que isso. Então, você vai ter que recusar pedidos sempre que receber uma encomenda grande? Prepare a massa durante a semana e deixe ela na geladeira. Uma massa de cookies, ela pode ficar até 7 dias na geladeira, sem estragar. E o mais legal é que quanto mais tempo a massa fica na geladeira, mais gostosa, mais saborosa, mais acentuados serão os sabores dentro ali do seu cookie. Então, você consegue atender a sua demanda comum de cookies e ainda aceitar um pedido de 200 cookies a mais, sem que isso te prejudique ou sem que você tenha que ficar ali 20 horas direto fazendo massa de cookies. Você vai produzir uma encomenda para um café no shopping. Você pode negociar, vender os cookies congelados para um café. Nesse caso, você pode vender os cookies por quilo e não por peso, por unidades. Por quilo e não por unidades. Na minha planilha de cálculos, ela não só fraciona ou multiplica uma receita, ela também vai te informar uma sugestão de preço mínimo de venda por quilo de massa de cookies. Então você prepara a massa alguns dias antes, separa ela e congela. Então você só descongela o tanto que você for usar. Assim você não perde produção, você só vai descongelando conforme a sua necessidade. A massa de cookies, ela pode ficar congelada no refrigerador por até 3 meses ou 90 dias. Depois desse tempo, ela começa a perder o sabor. Situação 4. Você precisa fazer 5 receitas inteiras de 5 sabores diferentes. Mise en place. Você precisa se organizar para conseguir atender uma demanda de vários pedidos diferentes em quantidades diferentes. Eu começo colocando a receita em um local acessível para que eu consiga consultar a receita sem precisar ficar colocando a mão ou mexendo ali nela. Em seguida, eu pego e peso os ingredientes. Eu escolho uma receita, pego todos os ingredientes dessa receita, peso e vou separando em potes plásticos. E eu faço isso com todas as receitas. A parte mais demorada não é fazer a massa do cookies, mas ficar pesando, separando e conferindo na receita se está certa a quantidade de cada ingrediente. Então eu deixo tudo separadinho assim nesses potes plásticos e organizado por sabor de cookie que eu vou fazer, por receita de cookies. Então eu pego um conjunto de potinhos plásticos referente ao sabor de cookies e preparo a massa, levo a massa para a geladeira. Pego outro conjunto de potes referente a outra receita de cookies,
preparo a massa e levo para a geladeira. E assim por diante, eu vou repetindo esse processo até acabar com todas as receitas, todos os potinhos que eu tinha que fazer. Teve outra situação que eu não cheguei a comentar, mas se você já passou, essas são algumas técnicas que eu uso para a produção de grandes encomendas. O mise en place, como organização, a planilha de cálculos avançada, para mim conseguir fracionar e multiplicar uma receita de cookies, além de saber o custo mínimo de venda de um cookie, congelar a massa de cookies para otimizar uma produção e não desperdiçar cookies, e descansar a massa de cookies na geladeira. Assim ela vai ganhando mais sabor, mais qualidade, ela vai ficando mais gostosa e eu consigo entregar para os meus clientes sempre cookies fresquinhos e divinos. Compartilhe esse vídeo com quem você tem certeza de que vai ajudar muito. Você quer que eu fale mais sobre alguma técnica em algum outro vídeo? Deixa aqui no comentário que eu vou fazer o possível para gravar esse conteúdo. Compartilhe esse vídeo com quem você tem certeza de que vai ajudar muito. Se quiserem que eu fale mais sobre alguma técnica, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para gravar um vídeo sobre esse assunto. As técnicas que eu uso funcionam de forma excelente para os cookies, mas também funcionam para a produção de outros doces ou até mesmo salgados que fazemos em casa para vender. E não se esqueça, toda quinta-feira tem live comigo lá no Instagram, às 8 horas da noite.